Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 12. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard entre 2009 e 2010. O 12º arco de The Walking Dead é chamado de Cercado pelos Vivos. E depois de semanas viajando, o grupo de Rick finalmente chega a um possível destino. Eles são convidados a fazer parte de Alexandria. Mas o tempo nesse novo mundo faz com que a convivência não seja tão fácil nem para eles, nem para essa nova comunidade. O volume 12 contém as edições de número 67 até a número 72. E como essa é uma sequência de eventos, o link para o vídeo dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa algumas semanas depois do conflito contra os caçadores. O grupo já tinha retomado a sua jornada rumo a Washington, e naquele momento, Rick e Carl estavam fazendo um reconhecimento da área. Rick vê uma cidadezinha próxima, mas ela estava infestada de mortos-vivos, então se aproximar não era uma opção. Pai e filho aproveitam que estão sozinhos e que já passaram alguns dias do ocorrido para conversar sobre o caso, sobre Carl ter matado o pequeno Ben. Rick pergunta por que Carl fez isso, e o garoto diz que ele sabe por quê, porque todos queriam aquilo, mas ninguém tinha coragem de fazer. Então ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. E enquanto diz isso, Carl chora. Ben era o seu amigo. Ele não queria ter feito aquilo, mas ele tinha que fazer. Rick entende, ele já fez muitas coisas ruins pelo bem do grupo, e Carl, ao crescer, provavelmente vai ter que fazer coisas ruins também. Infelizmente, essa é a nova ordem natural do mundo em que vivem. Mas mesmo assim, ele nunca pode se esquecer que são boas pessoas, que fazem as coisas pelo bem maior. E tá tudo bem chorar nesses casos, até porque se eles parassem de se sentir mal com isso, é porque eles estão deixando de ser boas pessoas. Carl ouviu seu pai dizendo que tinha medo que ele não o amasse mais pelas coisas que já fez, mas na verdade, para Carl é o contrário. Ele ama o seu pai exatamente pelas coisas que ele fez, porque sabe que Rick não faz as coisas porque gosta. Ele faz o que é necessário para proteger não só Carl, mas todo o grupo. Então depois de todo esse desabafo, pai e filho se abraçam. Rick e Carl voltam ao lado dos outros, que infelizmente também não tiveram muita sorte em encontrar comida e suprimentos. Rick pergunta se Eugene conseguiu algum contato com Washington para saber como estão as coisas por lá, mas Eugene diz que não teve contato. E Rick acha estranho, já que eles estavam perto do estado de Maryland, onde fica a cidade de Washington. Então talvez já fosse perto o suficiente para conseguir algum sinal de contato. Então Rick pede para ele tentar mais uma vez. Mas Eugene insiste que eles precisam conservar as pilhas. Rick começa a ficar desconfiado, e então ele próprio pega o comunicador para tentar fazer contato. Só que Eugene tenta impedi-lo, e nisso ele derruba o comunicador. E ao derrubá-lo, a tampa da bateria se abre, mostrando que o comunicador não tinha pilha nenhuma esse tempo todo. Eugene diz que as pilhas acabaram há algumas semanas e ele não disse nada para não preocupar os outros. Mas a desconfiança já tinha sido instaurada na cabeça de Rick, então ele questiona se em algum momento aquele comunicador já teve pilhas. Então, cansado, Eugene admite que não. O comunicador nunca teve pilhas. E essa não foi a sua única mentira. Abraham fica furioso e chuta Eugene, questionando o que mais ele mentiu. Acontece que Eugene mentiu sobre tudo. Ele não era realmente um cientista e nem trabalhava para o governo. Eugene, na verdade, era um professor de ciências num colegial. Isso deixa Abraham ainda mais furioso e ele parte para cima de Eugene. Rick e Rosita são obrigados a afastá-lo, porque Abraham parecia disposto a matar Eugene nesse momento. Eugene diz que fez o que tinha que fazer para sobreviver.
Ele não é forte como Michonne, bonito como Rosita, um grande líder como Rick, corajoso como Abraham ou disposto e atlético como Glenn. Mas ele é extremamente inteligente e um bom mentiroso. Ele usou essas suas qualidades para fazer o que achava que precisava fazer para se manter vivo. Ele estava muito assustado com toda aquela situação, então ele chora e se desculpa por tudo. Naquela noite, Abraham faz a vigia e Rick vai até ele perguntando se ele ainda está bravo. E Abraham diz que sim, mas não com Eugene, com ele próprio. Isso porque Abraham foi ingênuo em acreditar em Eugene a ponto de considerar toda aquela jornada como uma missão que deveria ser cumprida a qualquer custo. Inclusive, muitas pessoas morreram por causa dessa missão. Mas Rick já passou por isso e aconselha Abraham a não pensar nas coisas por esse lado, ou ele vai ficar louco. É mais fácil convencer a si mesmo que as pessoas que ainda estão ali estão vivas graças às suas escolhas. Independente disso, eles se perguntam o que fazer agora, já que toda aquela história de ir para Washington era uma mentira. Mas apesar disso, Rick acredita que ainda é válido ir para lá, mesmo porque eles estão ficando sem suprimentos, principalmente sem comida. E como Washington é uma cidade grande, eles podem encontrar alguma coisa. Mas nesse momento, a conversa é interrompida pela chegada de um homem desconhecido, que, com um sorriso amigável, pede para conversar com o líder daquele grupo. O homem se chama Aaron, e ele parecia amigável, mas é justamente por isso que Rick acha suspeito. Então, ele lhe dá um soco que o nocauteia. Da última vez que alguém agiu de forma amigável assim, eles tiveram que lidar com o governador. Sendo assim, eles amarram Aaron. E, quando acorda, ele ainda mantém a sua postura amigável e até mesmo compreende a desconfiança de Rick e dos outros. E sem reclamar, ele responde a todas as suas perguntas. Aaron diz que está sozinho, mas ele faz parte de um grupo maior, de cerca de 40 pessoas. Na verdade, era uma comunidade localizada do outro lado de Washington, D.C. Aaron é uma espécie de recrutador. Ele procura por novas pessoas para aumentar a comunidade, porque eles precisam de gente para manter o local cada vez mais organizado e seguro. E ele tem observado o grupo de Rick há algum tempo, para ter certeza que eles eram boas pessoas e pessoas habilidosas. Em troca, eles têm bastante suprimento e comida para todos eles. A conversa é interrompida quando Cor e Sofia gritam. Eles são atacados por caminhantes. E para se defender, Cor elimina a criatura com um tiro. Só que isso atrai mais deles. Sem escolha, todos lutam contra os mortos-vivos que aparecem. E em meio a esse caos, Glenn solta Aaron e lhe dá uma arma. Com isso, todos acabam com o pequeno grupo de mortos-vivos. E quando as coisas se acalmam, Rick fica tenso ao ver que Glenn deu uma arma para Aaron. Mas Aaron simplesmente a devolve. Ele realmente não quer o mal de ninguém, quer apenas recrutá-los. E como Aaron parece estar falando a verdade, Rick diz que ele pode dormir nos veículos para discutir o que fazer pela manhã. Mas Michonne diz que não tem discussão. Ela entende o sentimento de Rick. Claro que ela tem medo de encontrar um novo governador, mas depois de tudo que ela passou em Woodbury, ela sabe dizer que Aaron não tem nada a ver com o governador. Então ela vai aceitar sua oferta. E Michonne não era a única com essa opinião. Eugene, o Padre Gabriel e Maggie também parecem interessados imediatamente em ir até essa nova comunidade. Até mesmo Abraham, Rosita e Morgan demonstram interesse. Então, diante disso, Rick concorda em aceitar a proposta de Aaron. Assim, no dia seguinte, todos partem em direção a essa nova comunidade. Rick estava com Andrea na van, com Carl e Sofia ainda dormindo na parte de trás. E Rick comenta que, de todos, Andrea foi a única que não se manifestou sobre ir ou não para esse local. Então Andrea aproveita esse momento para desabafar. No começo de todo esse surto, ela e a sua irmã Amy estavam vivendo no trailer com Dale. Elas tinham perdido os pais, o que já era bastante difícil. Então Amy foi morta. Andrea estava sozinha, e isso a fez se aproximar de Dale e se apaixonar por ele. Então Donna e Allen morreram, deixando para trás Ben e Billy, que Andrea e Dale adotaram.
De repente, Andrea tinha uma família e isso a fez amadurecer. Andrea amava a mulher que ela tinha se tornado, mas aí ela perdeu tudo de novo, os gêmeos e Dale. Então Andrea estava sozinha mais uma vez. Sendo assim, ela não tem muito o que pensar. Se o grupo decidir ir pro inferno, ela vai com eles. O momento é interrompido quando eles encontram um outro homem que se aproxima. Rapidamente, Rick e Andrea saem do carro, prontos para se defenderem. Mas Aaron explica que aquele é o seu parceiro, Eric. Aaron mentiu sobre estar sozinho, mas foi pela sua própria segurança. Ele garante que não tem mais ninguém além deles dois na área. Aaron, inclusive, aproveita para mostrar como conseguiram detectá-los de longe. Eles têm um detector sonoro que usam para ouvir conversas a uma longa distância. Enquanto Aaron se reúne com Eric, Rick vai falar com Abraham e pergunta o que ele acha de Aaron. Mas depois de ter sido enganado tanto tempo por Eugene, Abraham não confia mais nos seus instintos naquele momento. Mas acha que a oferta dele é muito boa para deixarem passar. E Rick concorda, mas isso é exatamente o que o assusta. Essa comunidade parecia boa demais para ser verdade. O grupo segue viagem e chegam nas proximidades de Washington, até que eles param. Aaron diz que eles pararam para poder mostrar a área para o grupo. O local estava rodeado de mortos-vivos, mas a comunidade era fortificada e todos estarão seguros dentro dos muros. O momento é interrompido quando eles veem um sinalizador sendo lançado nos céus. Eram membros da comunidade de Aaron. Mais especificamente, membros que saem dos muros em busca de suprimentos. E um sinalizador significava problemas. Aaron queria ir ao auxílio deles ao lado de Eric, mas Rick insiste em não deixá-lo sair da sua vista. Então ele se oferece para ir junto com Aaron, enquanto Eric ficaria com o grupo. Mesmo contrariado, Aaron aceita e pede para Abraham ir junto também. Ele seria de grande ajuda. Assim, o trio segue com a van e passa facilmente pelos caminhantes pelo caminho, até encontrarem duas pessoas. Era uma dupla de membros da comunidade. Os seus nomes eram Heath e Scott. Aparentemente, Scott acabou pulando de um prédio e com a queda ele fraturou a perna. Aaron apresenta Rick e Abraham para os companheiros, mas Rick não está se importando para apresentações. Ele só quer saber como vão seguir dali com aquela perna destruída. A atitude fria de Rick com essa situação faz Heath questionar a escolha de Aaron em recrutar essas pessoas. Segundo Heath, Rick lembra muito alguém chamado Davison, mas Aaron garante que Rick é um aliado. De qualquer forma, eles têm médicos na comunidade que podem ajudar Scott. Então eles se mobilizam para levá-lo para a van, enquanto mantém os mortos-vivos longe deles. Aaron fica na parte de trás da van com Scott, enquanto Rick dirigia e Abraham acompanhava Heath nas motos. Mas logo a situação fica complicada quando os caminhantes começam a cercar a van. Só que nesse momento, mais ajuda chega. Uma caminhonete leva mais membros da comunidade, dessa vez fortemente armados. E mais uma vez Aaron garante para Rick que são aliados. Sendo assim, com a ajuda desse novo reforço, todos conseguem fugir dos mortos-vivos e voltam ao encontro dos outros. Sem perder tempo, com todos reunidos, eles seguem para tal comunidade. Assim, os sobreviventes finalmente chegam nos portões. Era um local chamado Alexandria. Era uma comunidade com casas bem organizadas, um local limpo e seguro, com muros fortificados. E ao ver tudo isso, confirmando que tudo que Aaron disse era real, Rick finalmente abre um sorriso. Ao entrar pelos portões, Aaron pede para todos esperarem porque ele precisa avisar sobre a chegada dos novos membros. Enquanto esperam, Rick e os outros contemplam o local, que parecia ser exatamente como o mundo era antes do surto. Inclusive com crianças brincando nas ruas, algo raro nos dias atuais. Só que Rick percebe algo, um garoto em específico que tinha um olho roxo. Aaron volta falando para Rick e até um homem chamado Douglas. Na falta de um termo melhor,
Douglas era o líder daquela comunidade. Ele é quem coordena tudo, define tarefas e organiza como as coisas funcionam. Então Douglas gostaria de falar com cada um deles para conhecê-los melhor, quase como uma entrevista. Assim, Rick entra na casa indicada e conhece Douglas Munro, o líder de Alexandria. Douglas parecia amigável, assim como Aaron, e ele diz que a conversa não é para decidir se vão aceitá-los ou não. Isso já foi decidido quando Aaron e Eric fizeram contato com eles. Isso porque eles observam como o grupo se comporta, como tratam as mulheres e as crianças, se procuram por comida ou por drogas, como eles agem uns com os outros, entre outras coisas. Comportamentos que, caso eles identifiquem algo de negativo ou hostil, já é um sinal de que eles não serviriam para aquela comunidade. Então, se Aaron os aprovou, Douglas confia plenamente no seu julgamento. Douglas já foi um político de Ohio antes de tudo aquilo. Aquela comunidade foi estabelecida há pouco menos de 1 ano, e nos primeiros 3 meses eles viviam expostos. Durante esse período, 2 homens apareceram e Douglas os matou. Não eram caminhantes, mas sim homens completamente vivos. E ao dizer isso, Douglas percebe que Rick não demonstra desconforto ao ouvir que ele matou pessoas. Rick apenas diz assumir que foi algo necessário, e Douglas confirma. Douglas diz que existe o mal lá fora, e esse mal existia antes mesmo dos mortos começarem a caminhar. Mesmo quando as regras da sociedade colocavam as pessoas nos trilhos. Ele já ouviu histórias tenebrosas antes de tudo isso. E agora, sem regras, o mundo estava louco. Mas de alguma forma, algumas pessoas ainda conseguem manter a sua sanidade e civilidade. Pessoas como Rick e o seu grupo. Eles já estão andando por aí há uns 14 meses. E é isso o que Alexandria precisa, de pessoas com experiência real nesse novo mundo, que possam lhes contar como as coisas estão lá fora. Douglas pergunta o que Rick fazia antes do surto, a sua profissão, e Rick conta que era um policial. E com isso, Douglas diz que Rick poderia ser o guarda de Alexandria. Até porque, conforme a comunidade cresce, é cada vez mais difícil administrar o que acontece lá dentro. Pessoas se desentendem e brigam, por exemplo. Então eles precisam de uma figura de autoridade para deixar todos na linha. E Douglas gostaria que Rick fosse essa pessoa. Para aquela comunidade continuar funcionando, todos precisam fazer a sua parte. Todos precisam cooperar com a comunidade. E com isso, todos têm alimento e proteção. E ao ouvir tudo isso, Rick concorda. Ele vai ficar em Alexandria. Douglas diz que por enquanto eles podem dividir algumas casas, mas conforme vão expandindo Alexandria, cada um pode ter a sua própria moradia logo logo. Assim, Douglas dá oficialmente as boas-vindas a Rick. Logo, vão fazer um tour pela área e ele vai fazer as devidas apresentações. Assim, Rick sai da casa e diz que Douglas quer falar com o próximo, então Andrea vai até ele. Rick queria contar sobre a conversa para Carl, mas por um instante ele não o vê e se desespera. Mas Rick fica aliviado ao ver que Carl estava brincando com Sofia e as outras crianças da comunidade. Era um momento único. Dentro da casa de Douglas, Andrea passa pela entrevista. Ela conta que trabalhava como arquivista num escritório de advocacia, mas que agora ela é uma ótima atiradora. Então Douglas pergunta se ela é solteira, o que Andrea acha estranho, mas é só para saber se ela vai precisar de uma casa para uma família inteira. Enquanto isso, Rick vai até uma das casas reservadas aos novos membros e faz algo que ele não faz há muito tempo. Toma um banho quente e corta a barba. E com a ajuda de uma moradora chamada Olivia, Rick também corta o cabelo. Enquanto cortava o cabelo, inclusive, Rick conversava com Olivia sobre a comunidade. E ela explica que tudo começou com um homem chamado Davidson, que começou a construir a cerca em volta daquele condomínio abandonado. E Douglas apareceu pouco tempo depois. A área tem uma rede de energia solar que permite que eles tenham eletricidade e água quente. Tudo isso foi planejado pelo próprio governo em caso de emergências.
Depois disso, com o visual renovado, Rick se junta aos companheiros, que ficam impressionados com a sua aparência. Abraham já conversou com Douglas e ele vai ser útil na área de construção e proteção. As conversas estavam andando e logo começaria o tour. Mas antes disso, Rick vai falar com Carl para perguntar como estavam as coisas. E ele aproveita para perguntar ao garoto do olho roxo como ele se machucou. Mas o garoto responde que recebeu uma bolada no rosto no dia anterior. Então Rick deixa as crianças brincarem. Nesse momento, uma mulher passa por Rick, de uma forma apressada e rude. Aaron explica que aquela é Regina, a esposa de Douglas, e ela parecia brava com alguma coisa. Regina entra na casa onde Douglas estava conversando com Heath agora, e ela pergunta quem eram aquelas pessoas. Ela diz que Douglas está colocando todos em risco aceitando tantos desconhecidos. Mas Douglas garante que precisam daquelas pessoas. Eles precisam da experiência deles para garantir que a comunidade continue crescendo e continue segura. Heath também confirma que todos parecem ser boas pessoas. O único que ele tem um pé atrás é Rick. Mas Douglas acredita que Rick não vai ser um problema. Pelo contrário, com a sua experiência de sobrevivência, Rick pode muito bem ser a salvação daquela comunidade. O único receio de Heath, na verdade, é que Rick se torne um novo Davidson. E ao ouvir esse nome, Douglas fica furioso. Ele diz que nunca mais quer ouvir esse nome. Não depois do que Davidson fez e obrigou eles a fazerem. Rapidamente, Douglas se recompõe e pede desculpas pela reação exagerada, mas ele ressalta que nunca mais quer ouvir o nome de Davidson de novo. Regina, mais calma agora, diz que confia no marido e em Aaron, mas ela não está confortável com tantas pessoas novas sendo incluídas na comunidade de uma só vez. Eles podem ser perigosos e até mesmo podem tentar tomar o controle do lugar. Enquanto isso, do lado de fora, Rick para uma briga entre Carl e um outro menino. Isso porque o garoto queria ver a arma de Carl e ele não deixou. O menino insistiu e Carl simplesmente o empurrou. Então Rick fala que realmente ele não deve deixar ninguém pegar a arma, mas também não é certo empurrar outras crianças assim. Então Carl pede desculpas ao garoto, mas ele corre para falar com seu pai. Douglas aparece nesse momento e Rick explica o que aconteceu. Só que ao saber que Carl carregava uma arma, Douglas diz que dentro da comunidade não é permitido o porte de armas para ninguém. Então eles vão ter que entregar todas as suas armas. Nesse momento, o pai daquele garoto aparece para dar uma bronca em Carl, mas Rick mantém a calma e junto de Douglas explica toda a situação. O homem se chama Nicholas e o garoto se chama Mickey. E apesar de ficar nervoso ao descobrir que Carl tinha uma arma, ele fica mais calmo depois de conversar com Douglas. E assim, essa pequena confusão é resolvida. Douglas então encaminha a todos para a casa que eles usam como arsenal. Ele garante que nenhuma arma será tomada deles, mas é proibido andar com elas dentro da comunidade. Sem muito o que fazer, todos concordam, mas Michonne quer ficar com a sua katana, porque ela tinha um valor sentimental. Douglas não quer deixar, mas Olivia, que os acompanha, diz que tudo pode ser uma arma nas mãos da pessoa certa. Um martelo ou uma faca de cozinha, por exemplo. Então ela convence Douglas a abrir uma exceção. E ele concorda, desde que Michonne mantenha a katana só dentro da sua casa. Enquanto isso, Heath vai ver como Scott estava. Ele foi tratado graças aos recursos da comunidade. Por causa do ferimento, Scott mal estava consciente quando ele foi resgatado, e fica surpreso ao saber que realmente Aaron recrutou um grupo de 12 pessoas. Naquele momento, do lado de fora inclusive, Douglas passeava com esse grupo, iniciando o tour pela comunidade. Atualmente, Alexandria tinha basicamente 2 ruas com casas para servirem de moradia, fora o arsenal, o depósito e a enfermaria. Mas eles estão trabalhando para expandir o local. E segundo ele, logo vão adicionar mais ruas e casas, além de uma loja de conveniências e uma igreja.
E para finalizar, Douglas apresenta ao grupo as 3 últimas casas livres. Mas como só tem aquelas 3, o grupo vai ter que ficar junto por um tempo, até a expansão da comunidade. Todos estavam felizes com tudo aquilo, e não se importavam em como iriam se dividir. Então Rick toma a iniciativa, dizendo que ele, Carl, Andrea e Morgan ficariam na primeira casa, Maggie, Glenn, Sofia e Michonne na segunda, e Abraham, Rosita, Gabriel e Eugene ficariam na terceira. Então todos concordam com essa decisão. Enquanto eles se organizam, Rick vai falar com Abraham e se desculpa por ele ter sugerido colocar Eugene na mesma casa. Mas Abraham diz que tá tudo bem. Apesar das mentiras de Eugene, isso acabou os levando até ali, então ele não estava tão bravo assim. Mas de qualquer forma, Abraham diz que não vai dormir naquela casa essa primeira noite. Apesar de tudo, eles ainda estavam desconfiados de toda aquela situação. Dividir o grupo em 3 poderia ser arriscado. Então Abraham sugere que, no meio da noite, todos se reúnam numa única casa para dormirem juntos. Caso tudo aquilo seja uma armadilha. Então Rick concorda. Naquela noite, Rick vê que Carl não conseguia dormir. Isso porque Carl estava pensativo sobre essa nova vida na comunidade. Ele não acha que vai se dar bem com as outras crianças. Ele não era como elas. Mas Rick diz que logo ele vai se acostumar. Ele só se esqueceu como é ter uma vida normal. A conversa é interrompida quando batem na porta. Era Douglas. Ele esqueceu de dizer a Rick que no dia seguinte teria uma festa de Halloween e que todas as crianças iriam se fantasiar para pedir doces pelas ruas. Então ele sugere que Carl e Sofia participem também. Nesse momento, Douglas percebe que todos estavam dormindo numa única casa e diz que isso é esperto da parte deles. Sendo assim, Douglas deseja boa noite a todos e vai embora. Mas Rick acha essa visita surpresa meio suspeita. De qualquer forma, no dia seguinte, realmente era a festa de Halloween, e Carl mostra uma certa dificuldade em se adaptar a essa vida normal. Ele fica incomodado com as pessoas falarem que ele está fantasiado de cowboy por causa do seu chapéu, então ele decide ir embora para casa. Rick tenta convencê-lo a ficar e tentar curtir essa normalidade, mas Carl não quer. Para ele, nada daquilo parecia real. Ele não conseguia fingir que não tinham mortos-vivos do lado de fora daqueles muros. Fora que ele não acredita que vão ficar por muito tempo ali, como vem acontecendo desde o começo. Carl tem medo de se acostumar com tudo aquilo, e isso o deixa fraco. Então, diante desse argumento, Rick acompanha o filho de volta para casa. Na frente da sua casa, Douglas vai falar com Rick. Ele diz que conseguiu trabalhos para praticamente todos do grupo. Abraham vai para a equipe de segurança e construção. Morgan vai ser um chefe. Glenn vai se juntar com os corredores, procurando por suprimentos fora da comunidade. Maggie vai ser professora. Rosita vai trabalhar junto com os médicos. Eugene vai ser um planejador comunitário. E Gabriel pode ficar na igreja quando ela estiver disponível. Mas ele está com dificuldades para encaixar Michonne e Andrea. Michonne era advogada antes do surto, algo que dificilmente eles precisem nesse momento. Mas ao mesmo tempo ela é uma grande lutadora. Então Douglas sugere que ela seja parceira de Rick como guarda da comunidade. Algo que Rick aceita de bom grado. Já Andrea é uma atiradora de elite, algo que Douglas não consegue imaginar que possam usar também. Mas Rick fica surpreso por eles não terem um vigia. Aquela comunidade poderia ser alvo de outros grupos. Um vigia deveria ser essencial para manter a proteção de Alexandria. Douglas acreditava que o muro era proteção o suficiente, então nunca pensou por esse lado. E era por isso que eles precisavam de alguém como Rick, para pensar nesse tipo de coisa. Por isso então, Andrea é designada para ser vigia da comunidade. Naquela noite, Andrea se sente incomodada com a casa tão cheia e sai um pouco para tomar um ar, onde acaba encontrando Rick. Eles conversam sobre toda essa situação e como é estranho para eles ter toda aquela normalidade. Só que para Andrea, tudo aquilo parecia meio falso. Algo que Carl também falou mais cedo.
E assim como Cor, Andrea acredita que aquilo não vai durar por muito tempo. Para Andrea, muita coisa pode dar errado ali. Invasões de grupos maiores e mais organizados, a chegada de uma manada e até incêndios ou uma tempestade. Fora que ela acredita que a comunidade não vai aceitá-los depois de descobrirem o quão quebrados da cabeça eles são. Mas Rick afirma que as pessoas mais fortes estão fora da comunidade, sendo enviados para trabalhar nos novos muros ou na busca por suprimentos. Sendo assim, caso eles queiram expulsá-los, Rick diz que era mais provável que eles tomassem o lugar todo para eles. A conversa dos dois é interrompida quando Douglas aparece mais uma vez. Ele quer falar com Andrea em particular, então Douglas só pergunta se ela precisa de alguma coisa. Andrea percebe que o interesse de Douglas é mais pessoal, e ela ressalta que ele é um homem casado, e ela não estava interessada. Douglas então admite que se sente atraído por Andrea, e afirma que o seu casamento com Regina é só político. Eles continuam juntos apenas para garantir estabilidade para a comunidade. Caso contrário, eles já estariam separados. Mesmo assim, Andrea o rejeita. Dentro da casa, Maggie e Glenn discutiam porque Maggie não queria que Glenn fosse um corredor, por ser uma função muito arriscada. Então Rick continua do lado de fora para dar tempo deles se resolverem antes de entrar em casa. Ali fora então, Andrea volta com um certo sorriso no rosto. E ela conta que Douglas tinha acabado de dar em cima dela. Ela estava contente de ter recebido uma cantada, mas ela se sente mal porque não faz muito tempo da morte de Dale. Mas Rick a conforta, dizendo que todos sabem o quanto Dale era importante para ela. Mas não significa que ela não possa ter os seus momentos de felicidade. E ao ouvir isso, Andrea agradece. Assim, depois disso, eles voltam para casa quando a discussão de Glenn e Maggie termina. E com isso, todos voltam a dormir. Inclusive concordando que não é mais necessário todos dormirem na mesma casa. No dia seguinte, todos se estabelecem nas 3 casas, e Michonne coloca sua katana na parede da sala, como se fosse uma decoração. Enquanto ela colocava a katana, ela se lembra de vários momentos que passou com ela, as lutas que teve, os momentos marcantes como a morte de Tyrese e a tortura que causou no governador. E ao ter essas lembranças, Michonne diz que cansou daquela espada. Rick anda pelas ruas, cumprimentando a todos, e encontra Abraham e Rosita passeando, tendo um bom momento juntos. Aquele dia ainda era de folga, no próximo dia começaria o trabalho deles. Abraham então aproveita para perguntar se Rick vai para a festa de confraternização naquela noite. Aparentemente seria uma festa onde todos conheceriam os novos membros. E claro que Rick vai participar. Assim, naquela noite, a festa acontece. E todos estavam lá. Inclusive Rick encontra Nicholas, mas eles estavam bem depois da confusão entre os seus filhos ter sido resolvida. E nesse momento, um outro homem aparece e cumprimenta Nicholas. Ele estava com a sua esposa Jessie e o seu filho Ron, que era o garoto com o olho roxo. E Rick observa o comportamento dessa família com certa desconfiança. A confraternização vai passando e Andrea começa a conversar com um homem chamado Spencer, que parece interessado nela. Mas Andrea tem uma surpresa quando Douglas se aproxima, revelando que Spencer era o seu filho. Ou seja, aparentemente, pai e filho estavam interessados nela. Enquanto isso, Michonne estava conversando com um grupo de mulheres, que incluía Olivia. E a conversa era sobre jovens bonitos e filhos indo paquerar as meninas. Uma conversa completamente trivial diante de tudo que Michonne passou, o que a deixa totalmente incomodada. Mas o momento é interrompido quando Glenn começa a fazer uma cena. Aparentemente, ele tinha bebido demais. Então Rick ajuda Maggie a levá-lo para fora e o convence a ir para casa. Observando isso, estava Abraham, que não parecia muito feliz. Ele admite para Rosita que estava preocupado com o dia seguinte. Ele mal chegou naquela comunidade, mas já não quer mais voltar lá para fora. Aparentemente Abraham estava começando a ter algum tipo de síndrome do pânico. Do outro lado da sala, Michonne cansou
e decidiu deixar a festa. Aquilo não era para ela. Mas uma das mulheres diz que ela ainda não comeu a sua comida e ela ficaria muito preocupada se ela não gostasse da sua comida. E esse comentário, essa preocupação superficial, deixa Michonne ainda mais irritada. Aquele lugar parecia uma farsa para ela. Enquanto isso, Rick também deixa a festa, levando Carl e Sophia a pedido de Maggie. Michonne chega na sua casa também e encontra Morgan por ali. Ele também deixou a festa mais cedo. Assim como ela, ele não conseguiu se adaptar e ver todas aquelas pessoas felizes e agindo com tanta normalidade. Michonne então diz que se incomodou porque aquelas mulheres se comportavam como ela costumava se comportar antes do surto. E ela não gostou do que viu. Isso a fez se sentir sozinha. Sendo assim, os dois fazem companhia um para o outro. Nesse momento, Rick chega na casa onde Glenn e Maggie estavam para levar as crianças. E enquanto Maggie fica com Carl e Sophia, Rick vai ver Glenn. Acontece que Glenn não estava bêbado. Aquilo era encenação, porque Glenn precisava sair mais cedo da festa para fazer uma coisa. Glenn passou pelo arsenal e ele confirma que o lugar era apenas um quarto, nada altamente protegido. Ele poderia entrar lá. Acontece que Rick mandou Glenn para lá porque aquela comunidade seria um local muito importante para eles se estabelecerem. E ele não se importa com o que as pessoas vão dizer. Ele não quer arriscar nada. Então Rick quer que Glenn recupere as suas armas para todos eles. Mesmo que isso cause alguns problemas. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 12º volume de The Walking Dead é a chegada a Alexandria, um local de extrema importância para o futuro da série. E aqui a gente vê como isso vai afetar tanto os personagens quanto a comunidade. Como o espírito deles mudou durante esse tempo, como é difícil criar novas relações, principalmente de confiança. O grupo vai criando novas relações agora com o encontro de novas pessoas, e isso tem efeitos distintos em cada um deles. Mas depois do que passaram na mão do governador, é difícil baixar a guarda. E as consequências dessas atitudes é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu! E até mais.